Começou como qualquer outra história cósmica. Descoberta. Um clarão silencioso no céu pesquisa um novo objeto surgindo em alta velocidade no Sistema Solar. Mas o que se seguiu superou todas as expectativas. Em 1º de julho de 2025, astrônomos detectaram um corpo interestelar designado 3, Atlas, correndo para o nosso bairro em um impressionante 130 mil milhas por hora. À primeira vista parecia um cometa, rápido, brilhante e gelado, mas quando a NASA apontou seus instrumentos em direção a ele, algo estava errado. A cauda do objeto não estava arrastando atrás como deveria estar. Estava apontado em direção ao Sol, uma direção que desafia não apenas a experiência, mas a própria física. A radiação solar deve empurrar a poeira do cometa, sempre ausente. No entanto, essa pluma estava lutando contra a correnteza. Seria isso um truque de perspectiva, um erro de dados ou algo do tipo? Muito mais estranho, porque quanto mais os telescópios observavam, mais nítida a anomalia se tornou evidente. A cauda não se comportou como gás e poeira escapando de uma rocha. Parecia um impulso. E se isso for verdade, se essa cauda não for passiva, mas sim energizada, então a 13 Atlas não está apenas de visita, ela é chegando e pode ser que esteja sob controle. Desde o momento em que 3 Atlas entrou em nosso sistema solar, os cientistas sabiam que tinham algo raro, apenas 2 confirmados. Visitantes interestelares já haviam passado através de Oumuamua em 2017 e Boris em 2019. Ambos suscitaram controvérsia, mas 3 Atlas rapidamente os ultrapassaram em mistério. O levantamento Atlas no Chile foi a primeira a sinalizar, mas foi a NASA. Imagens antigas que chocaram a comunidade. A cauda do objeto, sua chamada pluma, não estava seguindo as regras. Não estava seguindo atrás do objeto, afastando-se do... O Sol é como qualquer cometa já estudado. Estava projetando-se diretamente em direção ao Sol. Bryce Boland, cientista veterano de cometas, chamou-o de manchado em direção ao Sol e completamente incomparável a qualquer coisa no registro. Livros, Gemini, Sul e Ulel. O observatório confirmou a anomalia. Quadro. O quadro seguinte mostrou a mesma coisa. Um jato denso persistente movendo-se na direção errada. Direção: pressão da radiação solar. O vento invisível da natureza deveria ser afastando tudo do Sol. Mas essa poeira parecia estar sendo empurrada. Contra o vento, contra a corrente de fótons, desafiando a dinâmica mais básica do comportamento dos cometas. Os dados orbitais piorou a situação. Um caminho retrógrado quase alinhado com a órbita da Terra, com excentricidade acima de 6, o que significa que não era recém-liberto do Sol, era cortando nosso sistema como uma lâmina, ignorando todas as regras do livro. No final, em julho, até mesmo o telescópio espacial Hubble tinha travado, capturando alta resolução, imagens do mesmo arco estreito em direção ao Sol, sem nunca mudar de forma, sem nunca enfraquecer. E de repente um pensamento chocante começou a surgir, infiltrando-se em conversas científicas. E se isso não for uma história, afinal? O mistério se aprofundou quando James Webb, o telescópio espacial, realizou análises espectrais. Análise do objeto. O que foi encontrado não era apenas incomum, era sem precedentes. Cometas em nosso sistema solar. Os sistemas geralmente são dominados pela água, vapor com um pouco de dióxido de carbono. 3 Atlas inverteu completamente essa proporção. A proporção de C. O 2 para a água era de 8:4, desvios padrão acima do solar, norma do sistema. Apenas um outro cometa conhecido nem chegou perto disso e foi considerado um caso atípico. Isso não foi apenas uma química estranha, era algo alienígena. Literalmente, essas proporções sugeriam que 3 Atlas havia se formado em completamente diferentes tipos de berçário planetário, onde o CO2 congela enquanto a água permanece, presos. Mas esse não foi o único problema. Surpresa! O enorme telescópio o Chile detectou níveis significativos de níquel atômico, um metal raramente visto em tais quantidades, a menos que algo incomum aconteça. Está acontecendo. Ainda mais estranho, havia sem vapor de ferro, o que quase sempre acompanha o níquel no sistema solar. Cometas. Isso não era apenas uma mistura diferente de elementos, era inteiramente arquitetura química diferente. Uma maquiagem nunca vista em nenhum outro natural, corpo que já pisou em nossos céus. E, quando você combina isso com o objeto, movimento, a orientação de sua pluma e o formato da sua cauda, você não consegue um cometa. Você obtém um sistema, algo que se comporta mais como uma máquina do que como uma rocha. O dióxido de carbono não estava lá aleatoriamente. Desabafo. Era focado, consistente, forçando o suficiente para deslocar a trajetória do objeto. Assim como a propulsão, é aqui que as coisas saem do âmbito de estranho e entrar no domínio de perturbador. Enquanto os astrônomos rastreavam 3 trajetória dos atlas oculares, eles notaram um desvio sutil, porém persistente, que não podia ser explicado pela gravidade. Sozinho, os modelos de órbita padrão começaram a derivar. Resíduos, aqueles minúsculos diferenças entre o previsto e o real. Posições começou a apontar em uma única direção constante em direção ao Sol, alinhado com a pluma.
Quando os pesquisadores adicionou um pequeno não gravitacional, aceleração para os modelos repentinamente, tudo se encaixou perfeitamente. A melhor opção se mostrou ideal. Uma aceleração em direção ao Sol de 4,10 a 7 metros por segundo, ao quadrado. Minúsculo sim, mas o suficiente para mudar a trajetória do objeto por milhares de quilômetros, ao longo de algumas semanas. Essa é a mesma ordem de magnitude como o empurrão exercido por propulsores iônicos de espaçonaves. A semelhança não parou por aí. Assim como um motor iônico, a pluma era estreita, em forma de coluna, e não se espalhavam como poeira. O material não era fofo ou caótico. Era denso, pesado e continha uma formação compacta. Em termos simples, a pluma parecia artificial. A Avi Loeb nunca de se esquivar de teorias ousadas. Propuseram que se um alienígena, a sonda estava desacelerando, isso é exatamente o que acontece. Como isso seria feito? Acionando os motores em direção ao Sol no periélio para maximizar desaceleração utilizando o efeito Oberth. E de forma perturbadora é exatamente isso que parece que Atlas está fazendo. 3 coisas. Os números não mentem. Sublimação natural. Não consegue explicar tanta direção, força. O objeto não está sendo empurrado por luz solar, está sendo impulsionado por algo. Outro. E agora chegamos ao ponto mais crítico, momento da história. Em 30 de outubro, em 2025, 3 Atlas passarão atrás do Sol, desaparecendo de todos os telescópios em Terra. Isso é conhecido como solar. Conjunção, um período em que sinais de rádio são bloqueados e o rastreamento visual fica impossível. Em outras palavras, isto é o momento perfeito para esconder uma manobra. Se este objeto está sendo propulsionado, se for inteligente ou mesmo autônomo, isto é, quando entraria em ação. Uma mudança de trajetória, feito enquanto atrás do Sol iria, não detectado até que emerja momento em que ponto poderia ser algo completamente novo. Caminho. E o momento não poderia ser mais oportuno. Suspeito. Todos os principais planetas, a equipe de defesa está observando a trajetória. Antes da conjunção colocar o objeto perto de Marte, Vênus e Júpiter em uma sequência precisa de sobrevoos com probabilidades menor que 1 em 20 mil. A excentricidade de sua órbita não é apenas sem amarras, é quase uma linha reta, 6 vezes maior que o normal para objetos interestelares. Isso não é a típica queda caótica de detritos espaciais. É controlado, calculado e está a caminho, em um ponto cego. Por trás da cortina de sob o Sol tudo podia acontecer, e quando ressurgir o mundo estará observando, aguardando ansiosamente para ver se ainda joga conforme as regras ou se revelaram um plano que ninguém previu. Com o passar dos dias e 3 Atlas, aproximando-se do periélio cientistas, o mundo inteiro voltou sua atenção para algo que até então havia permanecido à margem desta investigação, a composição da própria pluma, do JWST. Os espectrógrafos não estavam apenas coletando dados, luz. Eles estavam dissecando o composto químico, alma deste visitante. E a descoberta apenas aprofundou o mistério. O espectro não mostrou o caos, assinatura de poeira de comentário típica. Em vez disso, revelou algo focado, até mesmo projetado. A assinatura era dominada por partículas monoenergéticas, não. A mistura de velocidades e elementos era a esperada para a desgaseificação, mas com uma faixa estreita e consistente de velocidades. Essa é uma característica da propulsão iônica, onde partículas carregadas são aceleradas em fluxos uniformes. Embora nenhum xenônio, o propelente típico em motores iônicos artificiais, tenha sido detectado a presença de C, O2 e níquel atômico, ambos ionizáveis sob as condições adequadas, era inegável. As proporções eram precisas, a dispersão baixa e o vetor direcional do jato correspondia perfeitamente à aceleração não gravitacional. Era quase como se o objeto estivesse gerando impulso controlado não por acidente, mas propositalmente. E se isso for verdade, a questão não é apenas o que está acontecendo, mas por que está acontecendo agora. A trajetória de 3 satélites Atlas já desafiava as expectativas. Mas à medida que os analistas orbitais investigavam mais a fundo seu percurso, o que descobriram beirava o estatisticamente impossível. Esse objeto interestelar não estava apenas de passagem. Ele estava percorrendo uma estreita faixa de órbitas, passando raspando por Marte em 3 de outubro, depois por Vênus em novembro e por Júpiter em março do ano seguinte. Cada passagem ocorreu dentro de janelas orbitais muito estreitas. A probabilidade de um objeto interestelar aleatório se alinhar com tanta precisão com 3 planetas em sequência foi calculada em menos de 1 em 20 mil. E não se tratava apenas de proximidade. O ângulo de aproximação colocou o objeto 3I Atlas a menos de 5 graus da eclíptica, quase alinhado com o plano orbital da Terra, um corredor raramente usado por detritos interestelares naturais, que normalmente mergulham em direção à Terra em ângulos íngremes. O padrão parecia mais um plano de voo do que uma coincidência. Alguns planejadores de missão no JPL mencionaram a possibilidade de uma sequência de assistência gravitacional
o tipo de manobra usada por espaçonaves tripuladas para ganhar ou perder velocidade com o mínimo de combustível. Nesse caso, porém, o objeto não parecia estar se afastando em aceleração. Estava desacelerando quase como se estivesse se preparando para entrar em uma órbita estável. E se você quisesse disfarçar essa manobra, bastaria esperar pela conjunção solar, assim como o 3i Atlas está fazendo agora. De volta aos laboratórios, os supercomputadores funcionavam sem parar, processando milhões de simulações tentando encaixar 3 cometas, Atlas em modelos conhecidos. Dinâmica da poeira, sublimação de gases jatos rotacionais, fraturamento térmico. Nada funcionava. Os algoritmos padrão de desgaseificação de cometas não conseguiam replicar a consistência da pluma em direção ao Sol, nem explicar o vetor de aceleração estável e persistente do objeto. A equipe do Minor Planet Center começou a ajustar parâmetros muito além do normal, introduzindo variáveis nunca antes necessárias como empuxo direcional, perda de massa anotrópica e circuitos de feedback semelhantes a motores. Somente quando assumiram uma emissão concentrada de grandes partículas modeladas como jatos de propulsão, os números começaram a fazer sentido. Mesmo com essa solução improvisada, uma verdade perturbadora persistia: os modelos só funcionavam quando abandonavam a ideia de aleatoriedade. No momento em que introduziram a intenção, tudo se encaixou. A órbita se encaixava perfeitamente. As taxas de perda de massa estavam alinhadas. A aceleração tornou-se previsível. Mas isso criou um novo problema. Porque uma vez que você começa a modelar um objeto como se ele estivesse decidindo para onde ir, você ultrapassou os limites da ciência natural e entrou em algo para o qual nenhum astrônomo é treinado, algo que olha para trás. E então veio o silêncio. Conforme 3 astros, Atlas se aproximavam do Sol, telescópios ao redor do mundo começaram a perder o sinal. Não por falha, mas porque o objeto começou a desaparecer. Não fraco como um cometa moribundo, mas seletivamente. Sua refletividade diminui em certos comprimentos de onda, seu albedo muda dependendo do ângulo de observação. Instrumentos que antes o viam claramente agora relatavam perda de sinal. Os sinais de radar retornavam apenas ruído. Era como se o objeto tivesse se tornado furtivo. As equipes de defesa planetária da ESA e da NASA começaram a compartilhar memorandos criptografados. A preocupação não era apenas para onde o 3 Atlas estava indo, mas também o que ele poderia fazer enquanto ninguém pudesse vê-lo. Durante a conjunção solar, até mesmo os instrumentos mais avançados da Terra ficam praticamente cegos. E agora, nesse ponto cego, o último comportamento registrado do objeto não foi passivo. Ele estava manobrando. Leves mudanças nos resíduos pouco antes da perda de contato indicavam uma sutil alteração angular, como uma sonda autônoma ajustando sua orientação. Os cientistas não estão dizendo isso em voz alta, mas alguns estão pensando nisso. E se o 3 Atlas não tivesse simplesmente aparecido aqui, e se ele estivesse destinado a ser encontrado, mas somente quando estivéssemos prontos para entender o que ele realmente é? Após centenas de registros de posição e reconstruções orbitais, pesquisadores do Laboratório de Propulsão a Jato JPL começaram a notar uma anomalia sutil, porém persistente, oculta no fluxo de dados. Não era apenas a aceleração que chamava a atenção, mas sim a simetria. Ao espelharem a trajetória do Atlas de 3 olhos ao longo da eclíptica e corrigirem a dilatação do tempo causada pela sua velocidade, encontraram um padrão, uma relação geométrica entre sua trajetória atual e a de objetos interestelares históricos. Alguns dos vetores se alinhavam quase perfeitamente com vetores de entrada anteriores, como se seguissem um corredor previsível, uma espécie de rodovia cósmica que viajantes invisíveis poderiam usar. Isso não era apenas mecânica orbital. Parecia a assinatura de um planejamento. Remetia a uma linguagem de projeto. Os analistas chamaram isso de impressão digital orbital, uma técnica normalmente usada para detectar padrões de lançamento em satélites confidenciais. E quando sobrepuseram esses arcos orbitais à localização da Terra em momentos-chave da história, algo ainda mais desconcertante emergiu. Esses alinhamentos não eram aleatórios. Na verdade, pareciam sincronizados no tempo. Uma sequência de passagens pelo sistema solar em intervalos cuidadosamente espaçados. Não frequentes o suficiente para serem alarmantes, mas regulares o bastante para serem rastreados. Seria o Atlas de 3, apenas um nó em uma teia maior parte de uma linha do tempo tão vasta que só agora vislumbramos seu padrão. E mais importante ainda, o que acontece quando o padrão se completa. Para entender o que os 3 Atlas poderiam representar, os cientistas começaram a reexaminar os visitantes interestelares anteriores, Oumuamua e Boris, mas desta vez com novos olhos e ferramentas.
Oumuamua, antes descartada como uma rocha de formato estranho, de repente pareceu um presságio. Sua aceleração inexplicável, a falta de atividade de comunicação e o formato achatado quando analisados sob a perspectiva do comportamento dos três Atlas, pareciam menos uma coincidência e mais a fase 1. O Borosoft 2, embora quimicamente mais familiar, ainda se movia rápido demais e apresentava marcadores espectrais únicos que não haviam sido vistos novamente até então. Alguns astrofísicos começaram a formular uma teoria. E se esses objetos não fossem fenômenos isolados, mas sim uma sequência, cada um oferecendo um teste diferente, uma pista diferente, como migalhas de pão ao longo do tempo? O MUA apresentou um problema de forma e movimento. Borisov desafiou nossos modelos químicos. Atlas de 3 olhos. Era a questão da propulsão, a trajetória, o tempo, a janela atrás do Sol. A ideia era ousada, talvez impossível de provar, mas se encaixava nos dados de forma perturbadora. Esses não eram apenas objetos, eram sondas. Cada uma observando, medindo, reagindo, não vivas, não comunicativas no sentido humano, mas projetadas para observar uma espécie, se aproximando cada vez mais da alfabetização galáctica. Se isso for verdade, as implicações são impressionantes. Não somos os únicos que os notamos. Eles é que nos notaram e escolheram exatamente quando aparecer. Nos bastidores, canais internos do Slack, fóruns universitários criptografados e periódicos não indexados começaram a murmurar o mesmo termo abordagem planejada. Não era uma hipótese oficial ainda não. Nenhuma revista científica com revisão por pares quis publicar o artigo. Mas os cálculos não mentiam. A excentricidade, a velocidade, o alinhamento com 3 sobrevoos planetários, a pluma em direção ao Sol, a composição química do CO2, as assinaturas atômicas de níquel, tudo apontava para uma única direção e intencionalidade. Ao considerar a sincronização precisa do periélio com o apagão da conjunção da Terra, a teoria ganhou força. Alguns até começaram a se referir ao momento da manobra de Oberth não como uma curiosidade, mas como uma estratégia. Se uma civilização quisesse enviar batedores autônomos, silenciosos, não comunicativos, mas capazes de se autocorrigir, eles se comportariam exatamente dessa maneira. Pequenas acelerações difíceis de detectar, manobras realizadas quando ninguém pode observar e trajetórias de chegada que parecem estar dentro dos limites da aleatoriedade, mas apenas se você observar cada uma isoladamente. O quadro completo só surge quando você conecta os pontos. Em sussurros, os pesquisadores começaram a chamar o Atlas de 3 olhos de terceiro nó e a se perguntar em voz alta, o que fará o quarto? Porque uma vez é um acaso, 2 vezes é um padrão. 3 vezes é uma mensagem não dita, não escrita, mas deixada em órbitas poeira e luz. E então a conversa mudou não apenas entre astrônomos, mas entre instituições. Porque se isso for uma sonda, ou pior, um sensor, então não somos apenas observadores, somos os observados. Isso significa que nossos telescópios, nossos radares, nossas reações, nossa ciência, tudo isso se torna parte da resposta. Uma espécie de ciclo de feedback, um teste. E se o 3 Atlas for o equivalente a uma captura planetária, um experimento deixado à deriva no vazio, esperando para ver quando e como uma espécie reage? Não para fazer contato, mas para ver quem está observando. A ideia não é mais ficção científica. Está incorporada em nossos modelos de IA mais avançados e protocolos 7. A ideia de sondas passivas ou observadores construídos para se esconderem à vista de todos, até que uma civilização se torne tecnologicamente avançada o suficiente para detectar anomalias e perceber padrões. E agora o Atlas de 3 olhos nos oferece mais uma janela de invisibilidade. Um momento atrás do Sol, um prelúdio cósmico, onde o que acontece a seguir pode não estar sob nosso controle. Porque talvez não sejamos mais os experimentadores. Nós somos o experimento. E talvez seja por isso que sua cauda parece propulsão, porque não está escapando, está sinalizando. E a única coisa mais perturbadora do que vê-lo agora é perceber há quanto tempo ele já nos observa. À medida que a comunidade astronômica internacional continuava a reanalisar o Atlas de 3 olhos, um padrão perturbador começou a emergir não no objeto em si, mas em como ele nos afetava. Relatórios de observatórios na América do Sul, Europa e Austrália mostraram comportamentos semelhantes em seus sistemas de rastreamento. Foram observadas falhas anômalas durante a observação do Atlas de 3 olhos breves, porém repetíveis perdas de sinal e atrasos inexplicáveis na transmissão de dados. Não se tratavam de falhas mecânicas. Elas ocorriam apenas quando o foco estava nesse objeto,
As anomalias nos dados eram tão consistentes que várias equipes começaram a se perguntar se o Atlas de 3 olhos estaria emitindo interferência eletromagnética de baixa intensidade insuficiente para causar danos, mas o bastante para distorcer a imagem. Alguns compararam o fenômeno a uma sonda testando nossos instrumentos quase como um scanner em busca de frequências de ressonância. Não se tratava de uma transmissão no sentido tradicional, mas sim de uma sondagem. O que tornou essa teoria ainda mais convincente foi a forma como essas perturbações se alinhavam com frequências específicas do telescópio, especialmente dentro das estreitas janelas utilizadas para comunicação no espaço profundo. É como se o objeto não quisesse ser ouvido, mas sim descobrir quem estava ouvindo e como. Sob essa perspectiva, a anomalia deixou de ser apenas um caso isolado e se tornou um modelo, um padrão diagnóstico. E se isso for verdade, talvez o 3.2 Atlas não esteja apenas nos visitando, mas sim nos diagnosticando, com o Observatório Vera. Cherubim se preparando para entrar em pleno funcionamento. Os astrônomos preveem um futuro próximo onde dezenas de objetos interestelares poderão ser detectados a cada ano. Isso deveria ser uma boa notícia, mas em vez disso está causando alarme. Porque agora que sabemos o que procurar trajetórias retrógradas, órbitas hiperbólicas, acelerações não gravitacionais, comportamento incomum da cauda, estamos vendo sombras. Diversos objetos dificilmente detectáveis nos dados pré-Hervé do Rubin mostram breves passagens pelo sistema solar interno com características suspeitosamente semelhantes, plumas parciais em direção ao Sol, anomalias de velocidade inexplicáveis e até mesmo alinhamento com sobrevoos planetários. Alguns nunca mais reapareceram. Outros passaram despercebidos na época devido ao mau tempo ou a falhas de observação. E de repente, 3 Atlas parece menos um raro visitante cósmico e mais um, entre muitos, um nó visível em uma rede invisível. Pesquisadores começaram a modelar trajetórias hipotéticas que conectam esses avistamentos. O resultado foi arrepiante: dezenas de possíveis trajetórias que atravessam nosso sistema solar com uma precisão assombrosa, mas que só se revelam quando o observador é sofisticado o suficiente para enxergar os padrões. Alguns cientistas agora falam em voz baixa sobre uma possível grade, uma antiga estrutura galáctica de observadores invisível até que seja tarde demais para ignorá-la. Nem todos os cientistas estão convencidos de que 3 Atlas seja artificial. É claro que um novo grupo de astroquímicos está defendendo uma teoria contrária, segundo a qual o que estamos observando não é um comportamento projetado, mas sim uma nova classe de naturalismo interestelar extremo. Nesse modelo, 3 Atlas não é uma sonda. É um subproduto da morte violenta de um planeta em outro sistema estelar ejetado durante uma colisão ou mesmo durante o colapso de um sistema induzido por uma supernova. A pluma, neste caso, poderia ser explicada por voláteis exóticos materiais que nunca encontramos que produzem sublimação direcionada sob radiação estelar de maneiras inesperadas. O teor de níquel, a predominância de CO2, os jatos em direção ao Sol. Talvez seja tudo um efeito colateral da geologia alienígena e não da engenharia alienígena. Mas essa teoria não descarta a estranheza. Ela simplesmente substitui a intenção pela extremidade. E mesmo dentro dessa estrutura, o objeto se torna algo sagrado, uma cápsula do tempo, um mensageiro não da vontade, mas de condições tão estranhas que parecem ter sido projetadas. Em outras palavras, seja tecnologia ou natureza, o Atlas III. E está nos mostrando que a galáxia é mais do que estranha. Ela é capaz de parecer inteligente mesmo quando não o é. E isso por si só redefine nosso lugar nela. Enquanto o mundo observa o objeto, 3 Atlas se preparar para desaparecer atrás do Sol. Alertas iniciais do sistema automatizado de Rubin indicam algo mais. Outro objeto veloz vindo do espaço interestelar. Sua órbita ainda não foi confirmada, mas sua trajetória é íngreme e as curvas de brilho iniciais sugerem um núcleo sem coma, um intruso silencioso. Sem cauda, sem explosões, apenas uma aproximação limpa e fria. Os cientistas estão se mobilizando para classificá-lo. Poderia ser o objeto. 3 Atlas ainda sem nome definido, e se for o que ele trará, será silencioso como Umuam, Mua ardente como Boros ou preciso e impossível como o 3 Atlas. O momento em que isso acontece é assustador. Estatisticamente, é quase impossível haver 3 visitantes interestelares tão únicos em uma única década quanto mais 4 em 5 anos, a menos que nunca tenhamos procurado nos lugares certos antes.
As previsões de Rubin, combinadas com novos detectores de anomalias orbitais assistidos por IA, sugerem uma tempestade iminente, uma onda de dados tão intensa que irá romper com todos os modelos atuais de dinâmica planetária. Alguns acreditam que esta é a verdadeira história. 3. Atlas não é apenas uma mensagem, é o anúncio, um prelúdio. O tipo de marcador que as espécies deixam para trás quando estão prestes a fazer contato ou para garantir que você esteja preparado para o que está por vir. Construímos telescópios para perscrutar o vazio. Lançamos sondas para tocar a borda do sistema solar. Apontamos lentes infravermelhas para o passado para testemunhar o nascimento das galáxias. Mas em toda a nossa ambição de olhar para fora, jamais imaginamos que algo pudesse estar olhando de volta. E agora o Atlas D3E quebrou essa ilusão. Ele não chegou estridentemente com ondas de rádio, nem brilhando com luzes impossíveis. Chegou silenciosamente e elegantemente mascarado na linguagem da natureza. Poeira, gás, trajetória. Mas enterrada nesses números havia uma gramática diferente. Uma que não deveria ser ouvida, mas sim compreendida. Uma cauda apontada contra o vento solar. Uma aceleração que resiste à gravidade. Uma química que não deveria estar aqui. Uma sincronização que articula alinhamentos planetários com a precisão de um bisturi orbital. E agora, no momento de energia máxima, justamente quando atinge seu ponto mais próximo do Sol, desaparece atrás do único lugar que não podemos seguir. O que acontece por trás dessa cortina? Talvez nada, talvez tudo. Porque no silêncio dessa sombra estamos sendo testados não com fogo em vazão ou mensagens no céu, mas com padrões, com pistas, com atrito suficiente para ver se estamos prestando atenção. E se estivermos, o que faremos com o que vimos? Esta pode não ser a história de uma espaçonave de outro mundo. Esta pode ser a história de uma civilização a nossa que acaba de cruzar um limiar. O momento em que deixamos de presumir que o universo era vazio e começamos a questionar por que ele não parece mais assim. 3. O Atlas não é apenas um objeto. É um espelho, um sinal, uma pergunta. E talvez, só talvez, seja a resposta que estávamos esperando o tempo todo.